Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos fazer mais um relato de uma experiência, na verdade, duas experiências fora do corpo que são muito interessantes, que fazem um contraponto muito legal entre a experiência fora do corpo, induzida pela própria vontade, e as experiências de quase morte que em geral ocorrem de forma involuntária, à parte ou sem nenhuma intenção por aqueles que a vivenciam. Então, a experiência fora do corpo ela pode ser muito bem aproveitada, pode ser muito relevante para a evolução da consciência. E é por isso que eu vou ler esses dois relatos aqui hoje e depois vamos bater um papo sobre as dúvidas e comentários que vocês tiverem sobre esses assuntos que são tão importantes e fundamentais para a nossa evolução pessoal e grupal. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Dimensão Mental e estamos passando aqui essa semana por uma mini maratona de relatos de experiência fora do corpo. Então, terça-feira tivemos a nossa live sobre experiência de quase morte, assim como todas. Ontem tivemos a primeira live sobre relatos projetivos. Hoje e amanhã também estaremos dando prosseguimento a isso. Agora, é importante já, enquanto as pessoas estão chegando e acabam entrando na live, eu já vou dar sempre, como sempre, os recados importantes a serem feitos. O primeiro é que essa semana, essa mini maratona de relatos de experiência fora do corpo, é também para divulgar que nós no canal aqui abrimos um espaço para membros. Então você pode entrar e ser membro do canal. Entre as vantagens de ser membro, primeira coisa estão vídeos que a gente vai colocar aqui que são exclusivos. Por que são exclusivos? Porque certos temas mais sensíveis, vamos colocar assim, a plataforma não aceita muito bem e, em geral, penaliza o canal e, em alguns casos, até encerra o canal. Então, para colocar vídeos assim, falando mais abertamente, será feito como membros, porque o vídeo não fica aberto ao público, é só mesmo um acesso ali para quem realmente tem interesse nesse assunto. E uma outra vantagem também é a pessoa aprender técnicas para sair do corpo, caso ela já tenha um conhecimento sobre o assunto. Então é muito importante que a pessoa esteja querendo retomar ou querendo aprender novas técnicas, que ela já tenha alguma bagagem ou teórica, pelo menos, para aplicar experiências, para ter experiências fora do corpo autoinduzidas. Essas lives vão ser uma vez por mês e elas não substituem nenhum curso, tá, de experiência fora do corpo, de projeção consciente. É fundamental que você faça um curso para você se inteirar sobre todos os aspectos que fazem parte desse processo. Então, não substitui, mas pode ser uma ferramenta caso você queira ter mais motivação, queira experimentar técnicas novas ou retomar as suas práticas aí fora do corpo, extracorpóreas, tá? Então, se você tiver interesse em fazer cursos, fica aqui a indicação do IIPC, que é um instituto muito sério que fala de experiências fora do corpo, tem curso já há muitas décadas. No momento atual, acho que os cursos são apenas online, mas se possível, quando puder, faça presencial. Eu penso que é bem melhor, mas de qualquer forma, todo o curso ali é muito bem-vindo. E é importante dizer também o seguinte, eu fiz esse mesmo comentário na live passada, mas mas esqueci por ser uma coisa assim meio óbvia para mim, mas eu acho que é importante ponderar aqui o seguinte, que para ser membro do canal, a pessoa tem que pagar lá uma merreca, ela entra, mas todo o processo não é em função do dinheiro. Já está escrito aqui na descrição do canal há muito tempo que toda monetização dele será revertida para pesquisas científicas da EQM, que eu acho que é muito sério e que eu acho que pode contribuir muito mais. Então, além do canal divulgar a experiência de quase morte, poder ajudar financeiramente, eu acho que é o máximo. Aí fecha, contribui totalmente. Então, eu trabalho como professor, sou concursado por 2 períodos e o objetivo do canal Dimensão Mental não é nem nunca foi ganhar dinheiro. Pelo contrário, passei a minha vida inteira fazendo assistência, tirando do bolso para ajudar os outros e o objetivo aqui é esse. Se fosse para ganhar dinheiro, com certeza teria uma outra visão, não falaria muita coisa que eu falo. Então,
o objetivo aqui é assistência. E o que vier é importante para o crescimento do canal e para reverter para quem estiver precisando nesse sentido, tá? Acho que é uma consideração, não precisaria nem dar satisfação para isso. Tem gente que faz canal para ganhar dinheiro e eu não vejo nenhum problema em relação a esse processo. Mas em relação aos meus princípios, eu vejo que eu não gosto de misturar assistência com dinheiro. Nunca fiz isso e não vai ser agora que eu vou começar. Então, sejam todos aí muito bem-vindos. Quem quiser ser membro, se inscreva, participe porque você quer, porque possa agregar algo a você, mas não por qualquer questão aí, achar que o canal está sendo só um vínculo meramente financeiro, ok? Então, acho que é uma consideração importante, nunca falei aqui no canal, apesar de estar escrito ali na descrição. Então fica aí a ponderação para todo mundo, tá? Entender que o nosso objetivo aqui é assistencial, certo? Bem, então eu vou ler hoje 2 relatos aqui sobre experiências fora do corpo, onde a pessoa faz de modo voluntário, provocativo, participativo, autoinduzido. O primeiro relato que eu vou ler é do livro aqui, desculpe, Projeções da Consciência, o livro do professor Valdo Vieira. Eu vou ler um texto muito interessante que eles encontram uma consciência muito diferente, muito diferenciada. Para quem não sabe, esse livro ele contém 60 experiências fora do corpo, lá no segundo semestre de 1979, com exceção de 2 ali que estão fora da ordem cronológica, e é um livro excepcional, fundamental para quem quer entender mais as experiências fora do corpo. E o segundo relato vai ser desse livro aqui, Viagens Além do Universo, do Robert Monroe. Alguns falam Monroe, mas eu conheço como Monroe. E é o segundo relato que dá o título aqui, à live de hoje, que é uma projeção, uma experiência fora do corpo, onde ele vê como a Terra vai se situar a partir de 3.000 anos, daqui praticamente 1.000 anos de idade, 1.000 anos à frente no futuro. Agora, esse segundo relato, eu vou adiantar dizendo o seguinte, que ele é mais, de certa forma, uma provocação. Por quê? Para que a gente possa ter uma visão, inclusive entender que o futuro não é definido, não é um destino certo, correto, absoluto. A gente trabalha muito com esses termos aí no estudo da consciência e a conscienciologia aqui no canal também. Tanto que fica a indicação dessa live aqui, ó, que eu fiz recentemente, 2 dias atrás, que fala exatamente dessa mudança temporal, que o futuro ele pode ser alterado e nessa experiência de quase morte a mulher ali que passa em questão, ela pode optar e inclusive ela visualiza o futuro, ela voltando para o corpo ou ela escolhendo não voltar para o corpo, desativar e passar pela morte biológica. Então o tempo, o futuro, ele é muito relativo. E esse texto do Monroe é mais um sentido de ver, será que realmente as coisas vão acontecer até lá? Porque envolve o planeta todo, envolve a humanidade, envolve muitas coisas, né? E é 1.000 anos à frente, não é 10 nem 20 anos, é muito tempo à frente. Então, é muito interessante. É uma leitura, vai ser um pouco mais longa, eu vou pular várias partes, mas mesmo assim, ela vai ser um pouco longa, mas é muito, muito interessante de se ver. Então, dá uma olhada na descrição aqui do vídeo, que tem alguns links interessantes, inclusive para os livros, outros vídeos e temas aí que possam te interessar. O próprio IPC que eu citei também tem um link, tem o site deles para você acessar, caso você tenha interesse, tá certo? Já fiz uma bela introdução aqui, acho que até me estendi demais. E vamos passar então, gente, para as nossas leituras de hoje. Então, a primeira delas vamos fazer aí o livro aí Projeções da Consciência, onde vai ser falado, então, o capítulo que vai ser lido, o capítulo 12. Espera aí que fechou aqui Fechou meu texto, opa, pronto. Então, o primeiro relato de hoje vai ser o capítulo 12 do livro Projeções da Consciência, intitulado Javruz e Orco. E ele sempre começa dando os dados de como ele estava antes da experiência fora do corpo. E o Valdo Vieira começa relatando da seguinte forma. 5 de agosto de 1979, domingo. Recolhi-me ao leito às 20 horas e 9 minutos, em estado intrafísico cansado e sonolento.
tive a visão nítida e demorada de Maria Clara, com preparo antecipado para uma excursão diferente, sem revelar detalhes. Ao projetor dirigido, quase sempre constitui surpresa o roteiro da projeção. Ou seja, ele visualizou essa amparadora, esse ser de luz, chamada Maria Clara, que mesmo ele cansado, mesmo sonolento, ela já estava preparando ali, antecipando uma experiência para ele. E nesse caso, não foi a vontade dele de, eu quero ir para tal lugar. Não. Foi uma experiência então dirigida, onde essa amparadora criou um roteiro que seria uma surpresa para ele. E ele continua: os exercícios intensos de esterilização de energia prolongaram-se até as 20 horas e 36 minutos. Então ele ficou ali mais de 20 minutos doando energia dentro do quarto dele. Deitei-me do lado direito. E a experiência então começa da seguinte forma: meu despertamento extrafísico ou fora do corpo deu-se diante da Consciex Maria Clara. Sempre lembrando esses dois termos aqui que vão ajudar demais na leitura do livro Projeções da Consciência. Consciência são nós seres humanos que temos um corpo físico, um corpo biológico, e Consciex é a consciência extrafísica, que é alguém que já descartou o corpo. E como eu disse, são termos muito legais porque eles ficam menos carregados. Então ele fala, eu vi o espírito Maria Clara. Para alguma pessoa, a palavra espírito pode soar diferente, pode soar negativo, ou se ele falar entidade ou fantasma, todos esses termos acabam tendo uma carga já embutida na palavra. Então quando ele fala uma consciência extrafísica, uma consciex, já fica uma coisa mais, a princípio, distante, menos emocional. E isso é muito bom. Então ele continua aqui. Opa, peraí, fechou de novo meu livro. Tá aqui. Então ele continua. Ele estava ali, né, com a Consciex Maria Clara, que ali surgia com a aparência encantadora de menina de uns 9 anos de idade, cabelos escuros, cheios e aparados. Vestido plástico e modos de criança muito viva. Era Maria Clara, já conhecida, adaptada agora à preparação para a vida próxima. Quem viu aqui os relatos que a gente fez na live de ontem, falando sobre crianças, que numa instituição de crianças que estavam ali com problemas, elas já tinham descartado o corpo, já eram consciências extrafísicas, consciex, e elas não tinham a lucidez de adulta, elas continuavam criança, mas era um processo patológico. Olha já o exemplo de hoje. Ele viu essa consciência, que é um amparador, tinha 9 anos de idade, mas era só o visual de criança. A cognição, a inteligência, a maturidade era de uma consciência ainda muito evoluída. E ela estava, então, com esse aspecto infantil, por quê? Porque já era uma preparação, até certo ponto emocional, psicológica da própria consciência, já se adaptando ao futuro corpo que ela vai ganhar. Então ela estava ali com o aspecto de criança, mas maturidade total de alguém bem lúcida. E ele continua, que ela explicou-me que a minha visita sozinho seria a consciex, né, o ser extrafísico, orco, e que evitasse sustos em qualquer circunstância, mantendo serena confiança na assistência, presente todo o tempo, embora nem sempre visível. Então ela já disse o seguinte, você vai visitar aí um ser extrafísico chamado orco, mas não se assusta, tá? Quer dizer, se a pessoa já é um pouco ansiosa, ela já fica, como assim não se assustar? Quem é essa consciência? O que eu vou ver? E aí então ela continua. Desenvolveu breves considerações sobre os animais e os homens na Terra, suas tarefas, evolução e razão de ser, numa preleção prévia. E teve início a excursão a uma dimensão extrafísica crostal, ou seja, uma dimensão bem próxima aqui à Terra, ainda não muito evoluída, ou pouco evoluída. Em momentos, vi que o ambiente não era dos mais agradáveis. Na atmosfera, mais escura do que clara, o deslocamento penoso foi da volitação ao voo,
do voo ao deslizar, do deslizar ao lento caminhar até atingir uma planície desértica e semi-escura. Então, olha, como ele foi num ambiente que não era agradável, ele estava voando. Aí era tão denso o ambiente que ele estava só deslizando acima do solo. Continuou ficando mais denso e ele não conseguiu nem deslizar, ele teve que caminhar, que para quem está fora do corpo é quase, para nós, um engatinhar, é quase um absurdo. Você quer voar, você não quer ficar andando com os pés. Mas ele teve que ficar andando nesse local então desértico e semi-escuro. Continuando, os fluxos de luz que saíam do corpo astral, do psicossoma dele, da réplica, sumiram de súbito. Então, toda a luminosidade que ele tinha desapareceu. No ambiente úmido, pesado e frio, atravessado por ventos gélidos e emanações desagradáveis, pairava apenas uma luz neblinosa sobre o céu de chumbo. Sabe aqueles filmes que parecem de Idade Média, tipo A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça? Filmes assim, sombrios, cheios de neblina, tudo acinzentado? Parecia como ele descrevia ali o ambiente. Formas vagas passavam quais sombras, mas mais opacas ainda, na obscuridade espessa. Bolas estranhas de energia redemoinhavam, parecendo estourarem aqui e ali. Quanto mais avançava, mais difícil a densidade do ar parecia a estrutura da própria matéria esparramada em plena noite sem lua, em meio à qual eu tateava para prosseguir. Então, estava muito denso ali o lugar, estava uma neblina ali realmente muito forte. E aí então ele continua. Rompiam as trevas vultos sombrios vagueando, formas pensamento persistentes e criações indescritíveis, algumas semelhando enxames desvairados de marimbondos cavalos, rápidos, vorazes, perseguidores como se penetrassem em todas as reentrâncias e que, felizmente, assim que surgiam eram naturalmente afastados. Depois disso, o percurso foi longo e feito com tamanha pressa que não permitiu o exame detalhado do meio ambiente. Uma consciência ou uma consciência extrafísica atravessou o caminho com aparência de homem rígido e forte e explicou mentalmente. Então uma pessoa chegou com aparência forte e disse: Bem-vindo seja, sou Javrus. Eu apresentarei Orco. Houve a conscientização instantânea de que ele conhecia a minha procedência, né, de onde ele veio, e a finalidade da visita. Assim que emitiu o pensamento, pulou no meio do tortuoso caminho enorme mastim cor de terra de brejo, do tamanho de uma pantera, musculoso, pelos compridos, semelhantes a juba, e olhos brilhantes parecendo humanos, muito mais penetrantes e perturbadores. Então olha o animal que pulou na frente dele. Parecia um mastim cor de terra de brejo, tamanho de pantera, musculoso, pelos compridos, olhos parecendo humanos e muito penetrantes e muito mais perturbadores. Rosnava com som retumbante, ao modo de lobo ferocíssimo. Das patas sobressaíam garras pontiagudas. Era personagem capaz de impressionar o espectador mais sereno. A Concierge, ou Javrus, fez um gesto para acalmá-lo. Então, aquele homem rígido, forte que apareceu, fez um gesto para o animal. O autêntico molosso afastou-se para um lado, manteve-se alerta por um momento e depois retirou-se de volta na mesma direção de onde saíra, mergulhando nas sombras. O corpulento Javrus teceu observações sobre as tarefas que desempenhava com o Orco. Afirmou ser vigilante extrafísico, quer dizer, alguém que ficava cuidando ali da segurança, fazendo um certo trabalho de vigia a partir de outra dimensão. E Orco não devia ser tomado por um cão comum, e sim como um ser mais evoluído, embora de inteligência subhumana, contudo dotada de poderoso magnetismo animal. Quer dizer,
Ele disse, olha, não trate como mero animal, como mero cão. Ele, apesar de não ter a nossa inteligência, ele também não é um animal comum e tem muita força, muito poderio energético, esse magnetismo animal. Continuando. Não raro, os seres semelhantes são chamados elementais ou assistentes da natureza. Qualquer que seja sua designação, era também uma consciência em evolução, igual às demais. Informou que muitas incumbências de paz, incursões de assistência e resgate são confiados aos dois, junto a consciências doentias, necessitadas de recursos ainda muito humanos para serem esclarecidas e reabilitadas, por estarem respirando o produto poluído das forças psíquicas da crosta planetária, resíduos mentais das consciências invigilantes. Então, o que ele fazia com esse orco? Ele fazia show de assustar os outros? Ele perturbava, criava pesadelos nas pessoas? Nada disso. Então, ele fazia incumbências de paz, incursões, quer dizer, movimentos de assistência em função das outras pessoas. Então, né, ele era vários trabalhos em relação a seres doentios eram confiados tanto a ele, o Javrus, quanto aquele ser o orco, porque a presença do animal ajudava na assistência e podia até afastar seres ali doentios e mal intencionados. Olha só o papel dos dois, né, que estavam ali sendo feitos. Muitas outras espécies animais existem em serviço, conforme as possibilidades e aptidões pessoais, ao modo de orco. O próprio Valdo Vieira comenta que ele viu algumas assistências que era feito com uma forma de pantera. Parecia uma pantera toda escura e que ela aparecia realmente em vários trabalhos de assistência, de campo de energia. Essa pantera desaparecia. E não era ser doente, não, era tipo o orco, ele era um processo de fazer alguma assistência muito pontual que precisava desse tipo de recurso. Acentuou que, frequentemente, a consciência que consegue chegar àquelas dimensões extrafísicas retorna ao corpo de súbito, sobressaltada, tecendo a sua imaginação em décimos de segundo, sob a atuação do pavor, ao primeiro contato com o cérebro, incríveis e floreados pesadelos em que luta com monstros que a perseguem implacavelmente. Então olha só o que ele narrou aqui. Várias pessoas que estão fora do corpo, quando veem o orco, ficam assustadas, têm medo, um pavor, volta para o corpo subitamente e, além de não lembrar da experiência fora do corpo, ainda pode acabar tendo lições, pesadelos com o monstro. Mas qual foi o gatilho? O que desencadeou isso? Foi essa experiência com esse animal, esse sub-humano, quase humano aí, que ele conheceu. Natural que assim seja. Se o ambiente e as expressões de orco amedrontam até experientes, né, conscientes, seres extrafísicos, de mentes ágeis e lúcidas, o que dizer das pessoas projetadas fora do corpo de modo precário, raciocínio débil e em saídas fugazes, em condições nem sempre lúcidas? Quer dizer, se os próprios seres extrafísicos, né, se os espíritos, se as pessoas que já descartaram o corpo, se elas se assustam com o orco, imagina quem sai do corpo, como ele falou aqui, com a atenção débil, sem muita, né, de vez em quando, sem muita lucidez. Esses, então, se assustam ainda mais com a presença dele. Qualquer um que presenciar há de reconhecer que aquelas cenas podem desencadear os mais fantásticos pesadelos, fantasias e criações mitológicas na mente humana. Duplas iguais a essa devem ter inspirado a formação dos serviços dos guardas humanos, que se fazem acompanhar de cães em tarefas de vigilância, busca e resgate. Realmente, não é de se duvidar que a inspiração, né, de ter um animal para fazer toda essa tarefa possa ter vindo aí de duplas como essa que ele presenciou. Nesse ponto, enderecei-lhe um gesto fraternal de adeus e Javrus lá ficou com a incumbência de abnegado, na incessante luta pela evolução, numa área de intensos conflitos entre as consciências. Então,
Ele não trabalhava em dimensões evoluídas. Ele, o orco, eram essas dimensões ali doentias, cheia de neblina, pesada, que nem dá para voar, só caminhando. Então essas dimensões pesadas que era ele fazia a luta pela evolução, é onde ele realmente atuava ali junto com aquela outra consciência. E finalizando, a saída de lá foi menos desagradável e aconteceu o retorno ao corpo numa travessia ligeira. E ele finaliza aqui com alguns comentários. Depois da interiorização, ou seja, depois do retorno ao corpo, virado para o lado direito, consultei o relógio e registrei 9 horas e 36 minutos da noite, ainda como que vendo brilhar na semi-escuridão do quarto aqueles olhos inesquecíveis de orco, avançando e rosnando. Daquele núcleo de forças vivas, ele destacou-se como a realidade maior, agora vincando profundamente a lembrança e provocando o desarquivamento instantâneo completo dos acontecimentos no meu banco de memória. Então foi tão forte a visão do orco que foi só voltar para o corpo que ele lembrou de tudo quase que instantaneamente. E ele complementa: nunca se pode parar de aprender. Quantas vidas desconhecidas existem para ser estudadas? Na dimensão extrafísica ou na experiência fora do corpo, encontramos fatos mais estranhos do que a própria crosta do planeta. Quer dizer, fora do corpo, claro, tem muito mais coisa diferente do que aqui na nossa superfície, com certeza. É bom frisar aqui que o psicossoma, ou perispírito, corpo astral, nome que você quiser dar, aquilo que sai do nosso corpo, tem sempre alguma claridade, seja imanifesta ou exuberante. Então sempre tem algum tipo de brilho. O que varia é a sua gradação e intensidade, ou a potência energética irradiante, conforme o grau evolutivo e as condições da consciência e do ambiente. Nesse instante, um banho de energias equilibradoras pareceu tilintar uma campainha no meu íntimo, chamando-me ao compromisso desse registro. Então, no relato de ontem eu comentei isso, que algumas pessoas, ao voltar do corpo, têm esse banho de energia, ela sente como se caísse uma grande quantidade energética em cima dela, que faz tudo vibrar, uma sensação muito agradável e positiva. Ele sentiu isso e também sentiu que ele precisava levantar e gravar. E mais uma vez eu faço aqui as considerações que eu fiz ontem. Olha só, ele começou a sair do corpo, ele deitou para ter experiência, não foi para dormir, foi para ter experiência fora do corpo às 8h09 da noite. Ele parou de mexer com energia lá pelas 8h30 da noite. Repito, quando muita gente está jantando, está conversando, está assistindo coisa, ele já estava deitado. Então, das 8h36 ele acordou às 9h36. Então, praticamente aí, 1 hora durou essa experiência fora do corpo. Lembrando que o tempo fora do corpo é bem diferente. Mas e aí, o que vocês acharam dessa experiência do orco e do Javruz? Diferente, né? Acho bem interessante de colocar. Bom, voltar agora a atenção para o chat de vocês. Já vi que tem muita coisa escrita aqui. Vamos ver se eu consigo até começar o segundo relato de hoje. Então, boa noite a todos. Boa noite aí, Paula, Ivete, Raquel, Mauro, Matheus. Boa noite, Alexandre. Pode falar um pouco de visão remota? Em exercício para praticar, Matheus, tem... Visão remota é praticamente chamada clarividência viajoura. É praticamente a mesma coisa, que é você enxergar algo que está acontecendo à distância. Algum exercício, tem um no Tratado de Projeciologia, que é o tratado que fala de experiência fora do corpo. Eu posso não me lembrar dos passos totais, mas dá uma olhada lá, tá? Esse tratado é para baixar gratuitamente. Inclusive, acho que tem até o link aqui, se não me engano, na descrição, não tenho certeza se eu coloquei. Mas é assim, você procurar visualizar algo que está à distância, tentar, mesmo que um lugar que você não conheça, por exemplo. Então, um lugar na sua cidade que você nunca foi. Você pode tentar visualizar, simplesmente fechar os olhos e tentar visualizar aquele lugar. Claro que vai ter imaginação, que vai ter uma série de questões, mas se você deixar a coisa fluir, pode ser que você comece a ver detalhes, situações,
E depois que você visualizar aquilo por um dia ou por vários dias, ter várias tentativas, que você deixar bem gravado o que você conseguiu enxergar, você vá até esse local desconhecido e veja se você realmente conseguiu ou não. Eu estou fazendo assim bem por alto, no tratado está bem descrito, tá? E também, se quiser, no curso da CIP, uma instituição da Conscienciologia, tem um curso chamado Visualização Parapsíquica, também que ensina é muito bom, tá? Fica de olho, procura aí a CIP no Google que você vai achar, tá certo? Vou acelerar aqui porque se eu começar a entrar muito em detalhe, demorar muito comentário aqui, a gente vai sair daqui meia-noite hoje, tá, gente? Marta coloca, fala consciência, boa noite Marta. Paula coloca, professor, fala um pouco sobre equilíbrio energético, como controlar as energias. Paula, pois é, esse assunto ele é muito extenso, mas assim, o que dá para dizer é que existem técnicas para se trabalhar as energias e as principais que existem são estado vibracional, exteriorização e absorção. Eu vou falar futuramente no canal aqui, vou dar algumas indicações, algumas dicas para isso, mas o fundamental é a pessoa aprender a mexer com a própria vontade. Então, eu sei que vai ficar muito superficial falando assim, ainda mais para quem está nos ouvindo e conhece pouco do assunto, mas a energia se mexe usando a sua intenção. Se você falar, eu vou mexer com energia, eu vou imaginar uma bola azul em volta de mim, já entra imaginação, não é o ideal. Já foge da sensibilidade e entra para um processo, às vezes, só visual, que nem sempre, na maioria das vezes, nem sempre corrobora com a realidade. Então, falar sobre equilíbrio energético e trabalho de energia é aprender as técnicas e treinar o máximo que você puder, sem ficar irritada, sem sofrer, dentro do que você consegue. Tá? Mas, desculpa, mas esse tema é realmente muito longo para eu dar. Se eu falasse 5 minutos, ia ser ainda muito pouco, tá? Então, poderia fazer uma live, futuramente, quem sabe até uma live para falar de domínio energético, tá, Paulo? Então, essa vez eu fico devendo aí na resposta, porque o assunto é realmente bem extenso. Raquel coloca, paralisia do sono pode ser considerada uma experiência fora do corpo? Raquel, é um começo de saída do corpo. Essa paralisia é chamada de catalepsia projetiva ou catalepsia de que está tendo uma descoincidência, ou seja, um desencaixe, você está desgrudando do seu corpo. Isso pode acontecer na hora que você está saindo, então você está tão relaxada que quando você vai mexer, você não mexe, porque boa parte do seu corpo já desgrudou e você está ligado apenas pela cabeça. Porque a gente percebe que a descoincidência, o desencaixe do corpo, começa pelos membros inferiores, pés, mãos, vai aumentando e o que desencaixa por último é a cabeça. Então quando você está desencaixando, tudo desencaixou menos a cabeça. E só que você está lúcida, e aí você quer mexer o corpo não mexe, porque está tudo desencaixado. Tá? Isso é na hora da saída, a pré-projetiva, ou a pré-experiência fora do corpo. E existe a paralisia do sono, que é o contrário, quando você está voltando. Então você voltou para o corpo, encaixou primeiro pela cabeça, e antes de desencaixar o restante, você acaba querendo virar, ou acaba querendo se mexer, não mexe, não fala nada. Então ela é um processo intermediário, tá? Se você se ver uma catalepsia, em vez de você tentar mexer o corpo, se você relaxar e deixar fluir, aí você é quase certo que você vai ter uma experiência totalmente lúcida fora do seu corpo. Porque é só falta a cabeça desencaixar, entende? Então você está ali a um pescoço, a uma cabeça de você sair do corpo, tá? Então é muito mais fácil de conseguir. Então é um estágio aí intermediário, tá bem? Paulo coloca, aquele relato da moça que o senhor falou que tinha uma multidão esperando ela com muita alegria. Eu fiquei muito emocionada. Legal, Paulo. Realmente é uma experiência diferenciada, né? Ainda mais para ela que devia ter algum problema de autoimagem, de autoestima. Com certeza foi bem interessante. Quem quiser saber essa experiência aí, que alguém tem uma EQM e de repente uma multidão está esperando ela na EQM, dá uma olhada no vídeo dessa terça-feira, do dia 7 de setembro, que até indiquei aqui no começo, tá? Dá uma olhada lá que é bem legal. Rosane, parabéns pela iniciativa, obrigado. Rogério, salve. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Olá, olá a todos. Essência Lab, Ana.
Boa noite a todos. Lisboa, Portugal, Antônio. Ah, inclusive no começo eu li aqui, desculpa, eu até não falei. Tem alguém que falou, a Ivete, né? Boa noite, Ivete, que tá de Newark. Ah, você que acho que é da Austrália, né, Ivete? Então, muito legal. Bem de longe aí também. Então temos uma portuguesa que também seja muito bem-vinda. Agora deixa eu voltar aqui. O Antônio, né, de Lisboa. Muito legal, Antônio. Paula continua. Coloca. É verdade, professor, o futuro pode ser alterado. Minha mãe estava entre a vida e a morte. Na noite que ela ia morrer, apareceu para mim um ser de branco, colocou a mão na minha cabeça e imediatamente voltou. Eu uso essa técnica quando estou fora do corpo, a energia é muito tensa, eu fico muito intenso, penso, fico voando. Poxa, muito legal, realmente. A gente vê que o futuro ele é uma possibilidade, mas não é necessariamente inevitável, não é determinístico. Isso realmente, em geral, não é assim que funciona. A Alcione coloca: eu sempre durmo do lado esquerdo. Seguidamente, quando dou por mim, ao movimentar-me, é correndo, não voando ou volitando. Uma vez, há muitos anos, eu estava voando por cima de uma floresta bem verde, ao lado de araras vermelhas. Olha que legal. Quando você tiver. Às vezes o fato de caminhar, Alcione, pode ser só um processo de condicionamento. Porque como a gente está acostumado, por exemplo, a também se comunicar falando com a boca, tem pessoas que saem do corpo e querem falar com a boca. Mas fora do corpo não tem corda vocal, não tem o ar. Então isso é mais condicionamento, é mais psicológico do que propriamente necessário. Da mesma forma que ao sair do corpo, você pode correr, não tem nada de errado, é a tua vontade. Mas é muito mais prático, muito mais agradável você voar. E como é que faz isso? É pela vontade, só tendo experiência. Você controla tudo pela sua cabeça. É impressionante a sensação e a capacidade que você tem. Não tem susto, a aceleração, tudo que você é o piloto de si mesma. E isso é muito legal. Então tenta às vezes, apesar de andar, tenta, sabe, subir, tenta plainar, tenta deslizar pelo solo. Também após você vai se vê que é uma sensação muito agradável. Zilda coloca, boa noite. Belo Horizonte, ó, legal, Zilda. Boa noite desde o K. O K é United Kingdom. Maria Mena está no Reino Unido, né? Opa, mudou tudo aqui do chat, desculpa, voltou, subiu. Maria Mena coloca, uma vez vi o espírito da minha avó sair do corpo e mandou me levantar da cama. Que medo. A minha avó era muito forte, mas o espírito era magro. Naquela casa acontecia muita coisa má. Medo, na verdade, pelo desconhecimento que tinha do assunto, porque a sua avó, né, te pedir para você sair do corpo, a princípio podia ser algo tranquilo. Para quem está mais acostumado, seria algo até uma experiência até nova. Então, geralmente o medo é mais uma questão aí de não conhecer na época do que propriamente você não tinha risco nenhum. Sua avó não ia fazer nada com você. Ainda mais se ela estava magrinha. Aí que a força era menor ainda. É brincadeira, né? É um processo fora do corpo que manda energia, tá? Alciano coloca, mas então o orco não sabe discernir quem está na frente dele é de paz? Precisa que o assistente o acalme? Sim, é como se fosse um animal domesticado. Da mesma forma, por exemplo, que um policial, que um agente que tem um cachorro manda o cachorro atacar, por exemplo, manda o cachorro avançar ou fazer uma posição de ataque, o orco também é assim. Então ele tinha uma inteligência limitada, ainda subhumana, não era uma inteligência como a nossa. Mas como eu sempre digo aqui no canal, o orco estava caminhando também, obviamente, para um dia, ou dentro de breve tempo, ser um humano, aumentar sua inteligência, aumentar sua capacidade e se tornar um de nós. Então é um animal que estava no estágio ali de transição, como tantos trilhões de outros animais estão no mesmo estágio ou até mais avançados. Mas ele foi um exemplo que foi interessante para mostrar o quanto que esses animais podem ser orientados no bom sentido, porque o Javruz lá não tinha nenhuma intenção de fazer nenhum mal. Ele era usado sempre a serviço de assistência. Então pensa, por exemplo, alguém que está sendo atacado fora do corpo. Tem muito ser perturbado ali atacando. Às vezes era só chegar o orco, não precisava nem fazer nada. Chegou, rosnou,
aqueles espíritos, aquelas consciências extrafísicas doentes saíam apavoradas dali, só da presença, pelo olhar e pela força magnética, força energética que ele tinha, entendeu? Então era um mecanismo ali, um instrumento de fazer o bem para os outros, tá? Mercado Medeiros coloca: uma noite saí do corpo, me senti feliz, livre, olhando o meu corpo deitado na cama. Daí alguém me deu uma bronca dizendo: tá se divertindo, né? Então eu fiquei com muito medo de voltar rápido pro corpo. Ah, mercado, esquece daí. Isso aí é a oposição que quer que você não evolua. Porque se sair do corpo for bom para você, você pode ter certeza que essas consciências aí intrusivas, perturbadoras, vão querer dar uma atrapalhada, vão querer, como diz assim, jogar água no chope, né? Como se diz, vão querer dar um banho de água fria em você. Eu já tive experiências muito semelhantes, igual a tua também, que alguém fala assim, né? Tipo, pô, você tá de boa aí? Como é que é isso? Então tentam de alguma forma te amedrontar ou te dar um chacoalhão, mas ó, liga pra isso não. Se, pelo contrário, se tem consciência querendo fazendo isso pra ti, aí que é um bom sinal que você deve investir. Porque se fosse esse fenômeno não fedesse nem cheirasse para você, provavelmente não teria nenhuma força contrária, ninguém querendo que você não faça, tá? Então, pensa nisso aí. Amanda, oi, por favor, escrevi um e-mail para você, por favor. Amanda de São José dos Campos. Amanda, tô sempre olhando os e-mails, tá? Se for TENEPS, pedido de energização à distância, não tem como praxe responder, tá certo? Então, eu vou dar uma olhada de novo lá, às vezes pode ter caído no spam alguma coisa mais, tá? Pode deixar que eu vou dar uma olhadinha assim. Paula coloca: eu já saí fora do corpo, já vi vários animais. Nossa, como eu fico com medo, mas eu tento me controlar, senão eu volto pro corpo. Realmente, Paula, pensa o seguinte: o animal, se ele te morder, não vai doer, não tem um músculo ali, não vai sair sangue, não vai quebrar o seu osso, porque não tem osso. Fora do corpo, a gente se assusta, a gente é o nosso maior adversário. Se você não tem medo, se você não dá brecha para isso, o que eu vou fazer com você? Absolutamente nada. Então, vai desdramatizando, vai dessensibilizando, como se coloca até, e aos poucos vai lidando bem com isso. Introjeta dentro de você que nada pode acontecer de ruim. Pode chegar um animal e ele pode te assustar, você pode ficar assustada, mas é porque você se permitiu ser assustada. Você se permitiu um ato de ser sugestionável. Mas se esse animal te atacar, ele vai te morder, vai fazer o quê? Fora do corpo não tem dor, não tem músculo, não tem articulação, não tem nada. E ele não vai te matar. Nossa consciência é imorrível, como se diz, ela é imatável. Então, fica tranquila, tá? Vai acontecer nada de ruim. Rogério coloca: sobre a questão do cérebro, é possível que ele remonte toda a experiência, mudando os símbolos e assim afetando toda a nossa recognição? Imagina o que você queira dizer, né, Rogério? Retrocognição, experiência de vida passada, né? Imagina você queira dizer isso. O cérebro remonte toda a experiência. Remontar, você quer dizer recordar? Se for isso, sim. O cérebro ele remonta, ele recorda toda a experiência que teve, com símbolos, com visões, com tudo. Agora, quando a experiência é extremamente avançada, de corpo mental isolado, coisas assim mais, vamos colocar assim, fora da curva de nível mais avançado, em geral, é difícil captar ou trazer para o cérebro toda a informação vivenciada. Pensa que você tem um computador de última geração, Windows 10, e você fez download de um monte de informação. Aí quando você volta, você joga para o seu computador lá da década de 80. Ou aqui, sabe? Entendeu o que eu quero dizer? Então, é software avançado demais para uma máquina, um hardware fraquinho demais. Então, o cérebro muitas vezes ele não consegue absorver tudo. Por isso que muitas pessoas têm a total compreensão, entenderam um monte de coisa, vivenciaram, mas na hora de trazer para o cérebro é difícil. Então isso pode acontecer muito, tá? Bom, Janaína virou membro do canal. Seja muito bem-vinda, Janaína. Espero que aproveite aí os vídeos e as técnicas para sair do corpo, se for do teu interesse, tá certo? Então, Janaína, muito bem-vinda. Gente, eu vou dar uma acelerada aqui porque o segundo relato de hoje que a gente vai falar aí da Terra nos 3 mil anos de idade é um pouquinho demorada a leitura, tá? É um pouco grande o texto.
Então eu vou acelerar, senão não tem tempo, tá? Matheus, minha ex-esposa, quando estávamos namorando, ela me relatou sobre uma noite que ela sofreu um ataque de um ser extrafísico. Ele tinha um rosto de gato, olhos claros e de um felino. Ele enfiou suas garras. Continua. A família dela ouviu os gemidos de dor da minha ex e foram ver o que estava acontecendo. Todos ficaram desesperados e sentiram uma energia no quarto. Mas somente minha ex via este ser. Ela lutava contra o ser que estavam com as suas duas garras apertando seus rins, até ela perder suas forças. Em seguida, o ser sumiu. 2 semanas depois, minha ex foi diagnosticada com um pequeno tumor em um dos rins. Ela fez tratamento e hoje está bem. Olha, Matheus, em geral, um ser extrafísico não tem esse poder de atacar e de fazer algo assim nesse sentido. É mais provável, tá? Não posso, estou aqui colocando uma possibilidade, que a tua ex-namorada tenha ficado muito impressionada com isso e ela tenha materializado, ela tenha somatizado. Já viu falar somatização? Quando você traz para o teu corpo algum processo emocional, energético, mental, que não existia e somatiza. Então, a pessoa não tem uma doença, mas ela pensa tanto que tem uma doença, ela acaba desenvolvendo. Não estou dizendo que ela pensou que tem uma doença, tá? Mas às vezes a experiência foi tão forte para ela que ela pode ter por ela mesma fazendo isso. Provavelmente era um vampiro de energia, um intrusor, um ser doentio, que muitas vezes pode ter se transfigurado já com o intuito de assustar. Lembra da experiência de ontem que eu falei da transfiguração, que a gente pode mudar os corpos, as aparências, os móveis, tudo a gente pode mudar fora do corpo. Por isso que fora do corpo a aparência não vale muita coisa. Alguém pode ficar com cara de felino, com cara de lobo, com cara de da cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo, que a pessoa quiser. Se o outro comprar a ideia, se o outro ficar assustado, é o que importa para ele. Então, provavelmente ela foi atacada com o intuito de ser sugada. Você falou que quando ela, né, perdeu energia, quando ela perdeu tudo, o ser foi embora. Então, ao que tudo indica, era aí um vampiro, era um drenador de energia, ou seja, uma consciência energívora, que adora devorar a energia daqueles desavisados que muitas vezes não sabem se defender, tá? Mas se ela soubesse um pouquinho de técnica de autodefesa de energia, facilmente isso daí teria sido eliminado, tá? Deixa eu voltar aqui, eu fui lendo a do Matheus. Raquel, todas as vezes que tive paralisia do sono foi uma sensação horrível, além de não mexer, nem os olhos consigo abrir e ainda uma sensação de ter uma pessoa tampando a boca. Deu rezo e paz. Raquel, você tem medo da paralisia do sono porque em função do medo da morte, você tem medo de morrer. Isso é normal, acontece em quase todas as famílias, tá certo? Isso é o medo da morte. Então você tem um medo de ficar paraplégica, o medo de perder o controle, uma série de medos, mas a essência de tudo é o medo da morte. Então, você não precisa rezar, você não precisa ficar, você vai voltar, você tem que entender que isso é um fenômeno natural, todo mundo passa por catalepsia todas as noites, só que em geral ela acaba sendo meio rápida e a gente não se pega lúcido nesse processo, tá? Alguns casos pode ser até instantâneo, a pessoa deita e já é catapultada para fora do corpo, a catalepsia é muito questão de segundos, mas é um fenômeno natural, ok? Então fica tranquila, se você quiser voltar, uma técnica mais simples. Concentra na ponta do dedo, na ponta da língua, que você vai se mexer. Agora, repito, essa sensação horrível é impressão tua. E eu já também achava horrível, até o momento que eu tentei não me mexer. Quando você para de querer lutar, quando você para de querer brigar com o teu corpo e relaxa, aí a coisa fica agradável, entendeu? Então, relaxa que isso daí pode vir a teu favor, ok? Paulo Roque, professor, imagine você dormindo, você acorda, tem um lobo ao lado de sua cama querendo te devorar. Pois é, tem coisa muito pior, viu, Paulo? Lobo ainda é tranquilo. Por isso que às vezes você ter certas técnicas são muito ótimas para ter certa segurança, tá? Margarete coloca. Nossa, os comentários só continuam. Gente do céu, não vou conseguir ler o segundo relato hoje não, hein? Vou ter que acelerar demais aqui. Quase 1 hora já e o segundo relato é enorme. Margarete, ter medo? Nossa, que maravilha. Meu avô veio uma vez e me acompanhou. Me senti bem na minha saída. Legal. Gente, vou ver se tem perguntas, tá? Porque senão não vamos conseguir. Rogério coloca: gostaria de saber por que não sinto medo quando estou fora do corpo, quando lúcido, que é mais ou menos raro,
e sinto medo do fenômeno durante minha vigília, quando você está acordado. É como se tivesse duas personalidades. Rogério, talvez seja mais um processo psicológico, tá? Que nem a pessoa que diz assim, olha, eu não tenho medo de dirigir. Quando eu dirijo, dirijo bem, mas quando eu penso no ato de dirigir, parece que eu fico assustado. Será que pode bater? Será que não pode? Isso é mais um processo teu, é mais um processo psicológico, tá? Em geral, a lucidez fora do corpo ela é justamente isso, é a ausência também de receio. Você está lúcido, sabe que você está fora do corpo e aquilo dá uma segurança, dá uma força. Então é por aí mesmo, tá? É... Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta, gente. A grafologia coloca, Luísa, morro de vontade de ser do corpo conscientemente, mas tenho medo e nem sei por onde começar. Que técnica usar? O que leio? Luísa, até eu comentei, se você chegou agora, tem aqui um novo para ser membro do canal, tá? Que eu vou estar ensinando 2 técnicas por mês, uma live por mês para ensinar. Mas se você não fez nenhum curso, eu não sugiro, tá? Que aprenda as técnicas e já vá aplicando e saindo. É possível? É possível. Mas pode acontecer uma série de eventos que você não sabe, não entende, pode ficar com medo, que nem a própria, quem relatou, desculpa, da paralisia. Raquel fala que ficou com medo, então pode acontecer que você ficar com medo, ficar assustada, tá? Então, o ideal é você fazer um curso. Até indiquei aqui na descrição do vídeo, tem uma instituição para você fazer cursos, é o ideal. E eu recomendo aplicar técnicas quem já tem um conhecimento, quem já estudou, quem já está mais seguro para fazer, tá certo? Então procura o IPC, vai te ajudar bastante. Se você já tem, eu não sei qual é o teu nível de conhecimento, se já é bastante satisfatório, né, pode ficar membro, mas se não é, não faça curso, tá? O curso é o ideal. Amanda, olha, mais uma membra do canal, seja muito bem-vinda, Amanda, mais uma aí para os vídeos e as lives, se tiver interesse. Então, Amanda, muito bem-vinda aí, membro do canal. Mais perguntas, gente, vou acelerar porque senão não vamos dar tempo. É aquele negócio, a live tá ficando às vezes cada vez mais gente, cada vez tem mais, chega uma hora que eu não vou conseguir ler de todo mundo, né? Infelizmente. É isso. Bom, gente, então vou passar para a segunda, tem quase uma hora. O segundo relato de hoje, vou repetir aqui, é desse livro do Robert Monroe, Viagens Além do Universo. Não é um livro mais antigo, mas ele é muito bom. Não sei se é tão fácil conseguir, mas dá para achar também PDF gratuito na internet. Eu não consegui colocar nenhum link aqui, não deu tempo, mas dá para vocês acharem, tá? Eu não vou conseguir ler o relato inteiro, porque realmente é bem extenso. Agora, como eu disse aqui no início, é de certa forma uma provocação, porque ele vai fora do corpo até ver a Terra como ela vai ser daqui 1000 anos. Mas lembrando, isso não é destino, não é inevitável, é uma possibilidade que é possível de se ocorrer e pode mudar até lá, tá? Como a gente já viu e sempre repito aqui, o futuro é uma probabilidade, não é uma certeza exata, não é uma matemática perfeita, ok? Então, muita atenção para não confundir, tá? Então, do livro é o capítulo 15 chamado O Plano Prometido. E eu também, gente, vou ter que pular várias partes, porque, como eu disse, o relato aqui é bem extenso, mas é muito interessante. Se você se interessar, baixe esse livro, né, vai em sebo, compra na internet, acha um jeito, porque o livro todo é bom, mas esse capítulo especial eu acho que é muito interessante. E é legal trazer outros projetores, outras pessoas que saem do corpo, justamente porque para a gente fazer pesquisa científica, o ideal é consultar várias fontes, vários livros, para fazer comparações, para fazer análise, certo? Por isso que é legal aqui é trazer tanto do professor Valdo quanto de outros pesquisadores, outras pessoas que foram notórias na experiência fora do corpo, tá certo? Então o relato começa da seguinte forma: hora certa, 2h32 da madrugada. Despertado em plena consciência física, sentiu sinal de spin. Spin é o termo dele para amparador, ou seja, para o ser de luz. Então, cada um com seus termos. Ele usa de spin. Então, ele sentiu o sinal ali do amparador, daquela consciência extrafísica que iria ajudá-lo, suave, sem insistir muito, e teve um sentimento de confiança relaxada. Entrei na rápida rotina de concentração, pois me soltei do corpo físico e do segundo corpo.
como se estivesse fazendo 2 meios giros em um avião. Concentrei-me na identidade e, quase sem sentir o movimento, me vi junto deles no nosso habitual ponto de encontro. Então, o Monroe era um grande projetor, já sabia, sentia os amparadores, sabia que eles estavam ali para ter uma experiência, já conseguiu sair do corpo e se encontrar onde eles sempre estavam, né? Foi então que descobri que eu nunca mais iria além desse ponto onde eles estavam, até que eu tivesse me livrado completamente do corpo físico. Mesmo com a forte atração que esse conhecimento causava, eu acreditava que poderia controlá-la, ao menos por enquanto. Eu ainda achava difícil imaginá-los, né, no caso esses amparadores, aprendendo comigo algo de valor significativo, mas eles achavam que sim, que aprendiam comigo. Olha que legal. Então a gente acha que não, a gente é muito primitivo, a gente só aprende com os amparadores. E não, eles também podem aprender muito com a gente, isso é muito legal de se colocar. Eles até falam pro Monroe, vou falar Robert, que acho que é mais fácil de falar, né? Nós aprendemos muita coisa importante com você e através de você, a Shanin. É o apelido que o Robert tinha. Eu ainda lembro da primeira vez que descobri que eu não precisava formular perguntas e como fiquei espantado ao descobrir que eles percebiam todos os meus pensamentos, incluindo as perguntas antes que eu pudesse fazê-las. Tudo se tornou mais fácil quando aceitei o fato de que qualquer coisa que pensasse, acreditasse ou reagisse emocionalmente se deveria ao fato de eu ser humano, e sobre isso não haveria qualquer julgamento. Que liberdade maravilhosa! Quer dizer, que bom, né? Você agindo bem ou mal, ora, eu sou humano, eles me entendem. Isso dá uma liberdade realmente enorme. Mas, inclusive o amparador diz para ele, mas você não associaria isso à liberdade se não estivesse experimentado a repressão. Claro, o fator comparatório sempre funciona, mas talvez ele não possa haver mudança ou nem sequer constância. E aí então o amparador coloca para ele, nesse ponto, nós achamos que você está pronto para outro conhecimento. Você agora pode apreciar a perspectiva do que está tentando realizar nesse momento. Não significa que você sozinho possa trazer a realidade da Terra a esta perspectiva. A sua parte é apenas uma pequena parte de um todo que pode vir a existir, auxiliado e apoiado por muitos outros que contribuem com as suas pequenas partes, assim como você está fazendo. No entanto, com seu esforço, você pode terminar a sua parte e voltar para casa, apenas para dividir os frutos que está expondo quando eles estiverem maduros. Esses frutos são o que vamos mostrar a você. Então, o que eles estão dizendo? Que o papel dele enquanto divulgador da experiência fora do corpo, como divulgador dos fenômenos, é importante, mas é uma peça pequena, é um mini mecanismo. Ele é uma mini peça dentro de tudo isso. E esse esforço de divulgar esses assuntos para a humanidade, que não é por ele, mas também por ele, ele é um tijolo dentro dessa construção toda, vai dar frutos futuros. E é isso que eles querem mostrar para ele, que é justamente aonde a gente vai adentrar. Os frutos do futuro que a Terra pode ter. Então, olha que interessante. Então, eles continuam colocando para o Robert. Achamos que poderia ser importante para você. Podemos mostrar isso, mas você será apenas um observador, não um participante. Mesmo vibrando como eu estava, embranqueci. Se eles planejam isso, devia ser algo bem grande, mas eu não conseguia compreendê-los da mesma forma que eles me compreendiam. O que, 3 pontinhos, e o amparador o ser de luz fala para ele. Podemos acompanhá-lo a uma possibilidade terrestre física, lembrando, possibilidade terrestre física, em um determinado ponto que na sua medida de tempo
está um pouco além do ano 3000. Os habitantes principais são os que chamamos de mais H, ou mais humanos, para indicar a diferença entre eles e o da sua época. Assim como agora você será um visitante. Então, olha só, os humanos daqui 1000 anos não são totalmente iguais a nós. Eles até chamam de mais H ou mais humanos. Porque, como vocês vão ver, há algumas diferenças que podem, repito, podem acontecer. Por isso que esse texto, esse relato dele fora do corpo é tão instigante. E ele diz: ora, então é isso. Eu só tinha feito algumas visitas ao futuro. Eu nunca teria coragem de tentar um salto sozinho, mas com eles, né, ele se sentiu bem mais encorajado. Minha excitação era grande, como a minha vibração indicava, por isso virei-me para dentro. O que ele fala virar para dentro? Quer dizer que ele voltou a atenção para dentro de si mesmo, porque no livro ele traz alguns termos assim que são difíceis de entender. Ele fala virei para dentro, me abri, me fechei. Tudo isso do ponto de vista das energias, do modo como ele conseguia posicionar a sua realidade em relação ao que ele vivenciava, tá? Então, de repente, ele diz que teve um clique, teve uma mudança dimensional. E ele continua: estávamos bem acima da Terra, mais ou menos a meio caminho da Lua, que ainda estava lá atrás de nós. Então, a Lua, daqui 1000 anos, ainda estará lá. A Terra tinha a mesma cor azul esverdeada, com camadas brancas de nuvens ocultando algumas de suas partes. Nós nos locomovíamos sem parar e eu me sentia feliz em ver que os anéis cinza escuro e marrom não estavam mais lá, o que significava que o bloqueio havia desaparecido. Então ele sentia que havia um bloqueio para ele ali, que ele não conseguia passar, que era visto dessa forma. Inclusive, havia um certo bloqueio para a própria Terra pelo lixão que as pessoas pensam aqui, que formava um campo negativo na Terra, tá? Mas foi esta nova característica que prendeu minha concentração e eu não queria largá-la. Em volta da Terra havia um único anel achatado, parecido com os de Saturno, e ele radiava e reluzia, não devido ao reflexo do Sol, mas à sua fonte interna. Esse anel achatado que ele vê em volta da Terra, ao que tudo indica, não é físico, tá? Não é que surgiu anéis de Saturno aqui em volta da Terra, não. Isso é do ponto de vista fora do corpo. Então, o anel ou o campo energético da Terra não estava mais marrom, escuro, como ele via antes, fora do corpo. Ele já via, então, um anel mais branco, reluzente, quer dizer, os padrões, o campo energético da Terra estava muito mais límpido, ao contrário do que ele percebeu em outras experiências, tá certo? E o amparador, o ser de luz, coloca para ele: você vai entender todo o significado do anel à medida que prosseguirmos. À medida que passávamos ao redor do anel reluzente e nos dirigíamos para dentro dele, percebi outra mudança. Não havia muita comunicação, mas nenhum ruído. Nenhum ruído. Isso só podia significar uma coisa: o homem finalmente conseguir organizar aquilo. Então, muitas pessoas, ao sair do corpo nas dimensões mais crustais, ou seja, nas dimensões mais inferiores ou próximas aqui da Terra, percebem que há muitos sons, muitos ruídos ruins, negativos, como os chiados, como os barulhos, como os gritos, sabe? Há um espectro sonoro negativo. Ao contrário das comunidades mais elevadas, que parece ter uma música no ar, uma melodia, sabe? Algo muito sutil. Mas nas comunidades primárias, ainda inferiores, há esse ruído que é difícil, às vezes, até de se manter lúcido, sabe? Pelo ruído que tem, que é devido aos pensamentos negativos daqueles que vivem ali, que são bilhões de consciências, tá certo? Então ele ficou feliz, quer dizer, olha, não tem mais o ruído, quer dizer, conseguiram limpar aquilo ali. Então ele até coloca: não havia mais aquela bagunça no pensamento.
Pelo menos com isso pude ter uma percepção inicial do que eu poderia esperar da Terra. Diminuímos de altitude para uns 8.000 pés e começamos a circundar a Terra sobre o hemisfério norte, de leste a oeste, a uma latitude próxima dos 28 graus e apenas alguns quilômetros da costa de algum lugar que parecia ser o Japão. Os mares eram de um verde claro e ondas de uns 3 metros que se erguiam majestosamente. Mais para o fundo, pude perceber cardumes que avançavam não muito depressa e cuja trajetória acompanhava os contornos do litoral. Eram milhares de peixes e tinham um brilho prateado cada vez que mudavam rapidamente de direção. Na verdade, algo havia mudado para eles nadarem em cardumes tão perto do litoral. Não chegava a ser estranho, mas alguma coisa estava faltando. Examinei por alto a superfície do oceano e logo descobri o que era. Não havia nenhuma embarcação. Procurei na linha do horizonte. Nada, nem mesmo um barco a remo ou uma dinga. Dei uma examinada no céu com as suas fileiras de cúmulos brancos. Nenhuma aeronave, só gaivotas e andorinhas do mar, passando de raspão pelas grandes ondas e procurando alimento no mar. Sobre a base de nuvens também não havia nada, nada de aviões nem de esteiras de jatos. Atravessamos então o litoral e ficamos sobre o Japão. Para o norte estava Fujiyama, um cone branco brilhando ao sol. Abaixo de nós havia um perfeito tapete formado por plantações dispostas no formato de um tabuleiro de xadrez, com cada quadrado em um tom de verde. Melhor dizendo, havia muito mais que apenas verde. Espalhados pelo verde, como um buquê gigantesco, estavam grupos de plantações. Cada qual de uma cor diferente. Um era laranja vivo, outro azul forte, depois branco, vermelho, campos de flores, arbustos e, evidentemente, cruzamento dos dois, pois nenhuma flor poderia ser tão grande como aquelas. Era um padrão que só poderia ser visto bem do alto, embora não houvesse nenhuma aeronave. E isso começou a me dar outra leve percepção. À medida que tomávamos a direção oeste, senti falta de outras coisas. Não havia estradas, nada além de uma vereda que levava aos campos. Também não havia edifícios, casas, celeiros, barracões. Procurei em todas as direções e não vi nada. Não havia cidades, vilarejos, postes de eletricidade, carros ou caminhões, bicicletas, nada. O céu estava claro e limpo, sem fumaça e sem nuvens pesadas. Então, tive uma rápida percepção. Não havia pessoas. Na verdade, era o que eu procurava: homens, mulheres, crianças. Que terrível catástrofe teria acabado com eles? E o amparador então disse: eles estão lá. São em número menor, mas não foi por causa de nenhum acontecimento específico. O que você percebe é algo que aconteceu deliberadamente. Então o amparador já disse, não teve nenhuma catástrofe, os seres humanos não deixaram de existir. Eles ainda existem, mas em número reduzido. O Robert então continua. Começamos a nos mover mais depressa para o oeste, através da série infinita de buquês coloridos dispostas sobre o verde. Alguns tão grandes que pareciam ter muitos quilômetros de extensão. E logo estávamos sobre o mar do Japão. Segundo a minha memória, e ainda não havia navios onde antes funcionava uma rota de transportes tão importante. De volta à Terra, seria a Península Coreana?
O padrão era diferente. Em todas as direções havia árvores altas e imponentes, com ramificações muito juntas e viradas para cima. Uma espécie estranha. Mas, novamente, não havia nenhum sinal da presença humana para indicar que Kilroy passara perto dali. Kilroy é uma expressão lá da Segunda Guerra, que os soldados marcavam, uma coisa assim. Então, nada demais. E o amparador fala mentalmente para ele: a sua percepção está, como você chama isso, obsoleta. Antes que tivéssemos a chance de virar para dentro, quer dizer, né, de entrar no continente, estávamos novamente sobre o mar, nos movendo cada vez mais depressa e depois de volta à Terra, onde deveria ser a China. Certamente, entre seus milhões de habitantes apinhados, alguns deviam estar visíveis. Logicamente, não estavam lá. Passamos depressa sobre quilômetros e quilômetros de florestas de um verde forte, interrompidas apenas por ocasionais clareiras ou rios e riachos. Onde estão as plantações de arroz tão necessárias ao sustento do homem? E o amparador responde: existem algumas, mas com um objetivo diferente. São santuários de pássaros. Então existem plantações de arroz, mas são santuários de pássaros. De repente a terra começou a ficar mais acidentada e logo estávamos deslizando entre as cadeiras e os picos de um terreno montanhoso. A vegetação era escassa e coroas de neve reluziam quando passávamos a uma velocidade Mach 2 ou mais, que é aquela velocidade de avião, que em geral é acima da velocidade do som. Eu me sentia melhor em uma altitude um pouco mais segura, e minha velha e meio audaciosa experiência de piloto estava aparecendo. O lado escarpado do cume de uma montanha carregado de neve vinha bem em nossa direção. O amparador disse mentalmente: você pode atravessá-lo e sair do outro lado. É a mesma coisa de antes. A terra então começou a se nivelar novamente, a cor da floresta mudou para um verde mais claro e os espaços vazios aumentaram. Tentei lembrar da minha geografia. Achei que estávamos sobre o Oriente Médio. Lá estavam eles. Os terrenos ondulados, arenosos, as áreas quase desérticas de onde vinha o petróleo. Examinei o local em várias direções e vi grupos de árvores bastante simétricos, mas nenhum tanque, oleoduto ou poço bombeando. Nada indicava que o homem pusera o pé naquela região. Ou os lençóis de petróleo haviam se esgotado, devido à exploração em massa, ou se não precisava mais de petróleo. E o amparador fala telepaticamente: as duas percepções estão corretas. Quer dizer, tiraram todo o petróleo e não precisavam mais de petróleo. Nós nos movíamos novamente acima da água. Seria o mar Mediterrâneo? Indo cada vez mais alto e mais depressa. Um pedaço de terra reluzia lá embaixo, mas eu não conseguia identificá-lo. Depois mais água, grandes ondas, talvez o Atlântico. Voltamos à terra e de repente diminuímos a velocidade e pousamos suavemente em um campo entre montanhas com suaves contornos. Olhei ao redor, imaginando por que havíamos parado nesse lugar. Ele não me era lá muito estranho. Eu estava de pé sobre um outeiro, num matagal bem verde com folhas tão iguais que deveriam ter sido cortadas. Peraí, as folhas não tinham sido cortadas. Não, elas cresciam uniformemente. A ponta de uma floresta de carvalho se espalhando largamente surgiu atrás de mim. Bem longe, uma série de picos azuis esverdeados formavam degraus gigantescos até o céu. Por que parar aqui? Por que esse exato
lugar. E o amparador falou mentalmente: é a vontade deles. Eles estão esperando você. A energia spin desapareceu e fiquei sozinho. A energia dos amparadores sumiu e ele estava sozinho. Eu parecia estar bem físico. Podia sentir o sol no meu rosto, porque fora do corpo você não sente sol, frio, calor, como a gente vê aqui, né? Então ele se espantou, peraí. Eu podia sentir o sol no meu rosto. Sentia brisas suaves e frescas levantavam o meu cabelo. Peraí, cabelo? Eu não deveria ter. Eles estavam me esperando? Olhei em todas as direções, mas não achei nenhuma identidade. Não, não, tem sim. Ela basicamente é conhecida lá na floresta. Eu me virei, andei. Isso supunha a presença de pernas. Olhei para baixo e vi minhas pernas, normais e humanas. Pernas e pés descobertos. E senti a grama nos pés à medida que caminhava. Toquei o resto do meu corpo enquanto me dirigia para os grandes carvalhos. E percebi que meu corpo era fisicamente real e estava quente. Olhei para baixo e vi meu corpo delgado de 22 anos. Ah, eu estava despido, sem roupa. Não deixava de ser um progresso. Agora eu podia sentir o vento suave no meu corpo, o ar entrando e saindo dos pulmões. Que eu me lembre, foi a primeira vez que senti o corpo em total funcionamento nesse estado de consciência. Mas não sei por que tinha que voltar como uma magricela de 1,83 m e 63 quilos. Cheguei ao começo da floresta e comecei a entrar, quando de repente fui parar em cima de uma barreira, algo que me jogou de volta para o campo, uma barreira energética. Parei e olhei em volta, mas minha percepção não mostrava nada. A identidade familiar, que eu não conseguia associar a nada, estava atrás da barreira, e sendo assim, tentei mais uma vez. Ela recuou só um pouco, e a força invisível era familiar, embora eu não conseguisse ligar a identidade à barreira. Alguma coisa estava faltando. E de repente uma voz disse para ele mentalmente: você pode ficar na grama que nós vamos até aí. E ele disse: não havia som, era telepatia. Conseguimos, os homens conseguiram. Evoluímos incrivelmente desde sons inarticulados dos macacos e tudo o que eles significavam. Eu estava ansioso para me encontrar com o comitê de recepção, fossem lá quem fossem. Esperei só mais um instante. Um homem e uma mulher surgiram no meio das árvores e pararam na minha frente. Pelo menos aquela maravilhosa polaridade não havia mudado. Ambos pareciam estar chegando aos 30. Eram atraentes, bonitos, tinham a pele bronzeada, o cabelo do homem era castanho claro e o da mulher castanho escuro. Eles sorriam enquanto eu os examinava. E um deles disse: parece que não mudamos tanto quanto pensei que fôssemos mudar. Desculpa, o Robert pensa mentalmente. Parece que não mudamos tanto quanto pensei que fôssemos mudar. Fisicamente, continuamos igual. E o ser fala para ele: o seu anfitrião se esqueceu da barreira, por isso estamos no lugar dele. E ele embranqueceu o modo de dizer, né? E ele diz: eu tenho certeza de que o conheço. A identidade está meio vaga. Sei que ela não está surgindo como devia. O homem então disse: nem em 1000 anos você acreditaria nisso. Já faz mais de 1000 anos, por isso é melhor você acreditar.
E ele então, o Robert teve uma percepção rápida e brilhante e ele não acreditou. E ele disse então mentalmente: bebê. Bebê é a expressão que ele usa para uma pessoa que ele já conhecia. Não é bebê de bebezinho, são duas letras B, B maiúscula, tá? Então é o modo como ele chamava. E esse ser que tinha, né, o termo de bebê, que era um conhecido do Robert, disse: quem mais poderia ser? Ele então, Robert ficou ali espantado e ele viu que havia uma outra pessoa que estava junto com aquela mulher. Ele disse: é a AA que está atrás das árvores? A A também, dois As maiúsculos, era o apelido que ele deu para uma outra consciência que ele já era familiar, que ele já conhecia há 1000 anos atrás, ou na época que ele, né, tinha essas experiências fora do corpo. E então ele diz o seguinte: é a A que está atrás das árvores, sim, ele confirmou. Ele estava louco para conhecê-lo pessoalmente. Estava tão ansioso que esqueceu da barreira. Mas ele está lá, tendo percepções. Então ele virou-se para a mulher, sem conseguir resistir à enorme pressão que ela exercia sobre mim, de forma consciente ou não, e o seu sorriso me dizia que percebia tudo, mas ela estava completamente fechada e respeitei o sinal. Como a identidade de bebê, a dela era forte, muito mais forte e mais obscura. Como eu poderia me esquecer de algo tão vital, tão importante como... E de repente ela disse: mas você não se esqueceu. Bem, o que você quer saber primeiro? Interrompeu o amparador lá, o bebê, o amparador lá, a consciência que ele encontrou. Eu poderia dar-lhe a minha rotina, mas talvez ela não fosse bem o que você está querendo. Rotina é uma quantidade enorme de informação ou de memórias que ele tem para esclarecer. Então ele podia jogar ali uma carga, fazer um download de informação para esclarecer, mas ele falou: ó, pode ser o que você não está esperando, né? E aí ele diz, o Robert pergunta o seguinte: exatamente em que ano estamos? E ele diz: ano? O tempo. Eles puseram de lado esse tipo de medida em algum ponto após terem alcançado o ano 3000. Não precisavam mais disso. Que mais? Aí ele, né, não precisa mais de tempo, não conta-se mais os anos. Então Robert pergunta: onde estamos? Pela viagem que fizemos, devemos estar nos Estados Unidos, perto do litoral. O bebê então diz: a A achou que era para cá, a A, aquela outra amiga dele, achou que era para cá que você gostaria de vir primeiro. Esse lugar deixou de ser os Estados Unidos. Não existem mais estados, nem países, nem lugar nenhum. Eles não são necessários. Mas você deve ter uma percepção deste lugar específico. O Robert então diz: eu me virei e dei uma olhada em volta. Aquilo era familiar. O outeiro em que estávamos, as fileiras crescentes de montanhas, tingidas de azul a oeste. Montanhas azuis? A percepção era total. Quantas vezes eu já havia subido nesse mesmo outeiro e olhado para o oeste. Havia feito da escada de montanhas de suaves contornos a minha rampa de lançamento, o fluxo da experiência humana que eu havia ligado a este ponto, a este lugar. Quer dizer, escalada de suaves contornos, quer dizer, ele usava como forma de lançamento para sair do corpo, para ele volitar. Este lugar, as casas, cercas, edifícios, estradas, não existiam mais. O lago ainda estava lá. E as árvores eram tantas e mais variadas que eu nunca tinha visto antes. E para o oeste havia água. Onde antes era uma estrada com 4 pistas, agora havia água se espalhando pelo horizonte. E aquela consciência bebê diz: nós a chamamos de Baía da Virgínia por causa dos velhos tempos.
faz parte do oceano. Você sempre bradava sobre a lei da mudança. Alguns ainda aqui também por causa dos velhos tempos. E ele ficou assim, né, sem entender muito. A mulher então abriu suas energias só um pouco e disse: a gente guarda nossos corpos humanos favoritos embaixo dos carvalhos até precisarmos deles. Então, olha o que a mulher falou para ele. A gente guarda nossos corpos humanos favoritos embaixo dos carvalhos até precisarmos deles. E o bebê, o outro ser, continuou, o que não acontece com muita frequência. Então o Robert disse, hibernação? Claro, por que não? É simplesmente uma grande melhoria do velho padrão de experiência fora do corpo. Mas deixá-lo de papo pro ar debaixo de um pé de carvalho? Então o ser continua. Nós colocamos um super baler em volta dele. Os balers vão entender o que é. Respondeu a mulher sorrindo. Eu vou explicar o que ele fala na frente. Que o super baler é como se fosse um bolsão de energias em volta do corpo. Então eles deixam uma redoma energética em volta do corpo muito forte. Então olha só, vou ler de novo. Por que deixar um corpo embaixo do pé de carvalho? Nós colocamos um super baler em volta dele, respondeu a mulher sorrindo. Então esse campo de energia fica tão apertado que nem mesmo um vírus o atravessa. Por isso ele não será incomodado por carrapatos, mosquitos ou qualquer coisa maior. E então falou o Baler, né, ele chama de redução de balão de energia ressonante. Quer dizer, é um campo, um corpo de energias ali muito denso, né, que o próprio Robert tentava criar, mas sem sucessos. Para você ver, era tão denso o campo de energia, nem vírus, nem carrapato, nem nada incomodava o corpo que ficava ali, repousando, hibernando sem problema algum. O que você quis dizer com não muita frequência? O Robert perguntou. Bebê virou para a mulher e diz para ele. A mulher se abriu um pouco mais. Pude sentir a radiação atrativa diminuir e sabia que era proposital. Eu também tinha certeza de que ela sabia que eu não ia experimentar mais nenhuma percepção dela, se era assim que ela queria. Então tudo aí no nível energético, ela se fechou. Pelo menos isso ainda não tinha mudado. As mulheres ainda gostam de ser misteriosas. Então ela responde, não muito frequentemente, é por volta de 2 vezes na semana, mais ou menos, que eles utilizam o corpo. E ele mais uma vez ficou espantado. E ela continua, nós 3 aqui no corpo físico no mesmo dia é muito raro. Nós fizemos isso só para encontrar você. E ele disse, fico feliz, acredite. Lembra do que você costumava dizer? Ela sorriu e depois recomeçou. Você sempre dizia que somos mais do que nossos corpos físicos. Agora é o contrário. Você, quero dizer, nós, dizemos para os jovens que eles são mais do que as suas energias. Isso é mais do que já vi até hoje. O Robert pensa, isso é mais do que eu vi até hoje. Mas uma coisa não tinha mudado. Uma resposta levou uma centena de outras perguntas. Eu precisava começar a... Então, disseram para ele, você quer a sua linha de base. Bem, nós ainda somos seres humanos. Ou seres sendo humanos, talvez. Ela olhou para o indivíduo ao bebê, que simplesmente deu de ombros. E ele achou aquilo estranho. Então disse, quando vim para cá, não vi uma única casa ou edifício, nenhuma estrada, nada que mostrasse que o homem
passou por aqui, nem cidades, nem fábricas, nem aviões e nem carros. Como é possível? Bebê riu e disse: Você não procurou direito. E a mulher disse: Não é bonito? Então a energia dela ficou radiante, ficou brilhante. Ele coloca: Posso compreender como vocês conseguem dormir sob as árvores em um tempo como esse? Mas e no inverno? Vocês precisam se manter aquecidos. Ela respondeu: O Baler cuida disso, quer dizer, a energia densificada em volta do corpo cuida disso. A energia mantém uma camada de temperatura em volta do corpo da maneira que a pessoa quiser. O Robert pergunta: E quanto ao alimento? Vocês precisam comer? Então ela disse. Então a mulher levantou os braços na altura dos ombros, com as palmas das mãos para cima. Fechou os olhos e ficou quieta. Depois de alguns instantes, ela abaixou os braços e tornou a abrir os olhos. E ela disse: Isso dá ao corpo energia suficiente para pelo menos uma semana. Ela suspirou com satisfação. E ele: Quer dizer que você não precisa mais comer? Não precisa comer comida de verdade? E ela: é isso. Quer dizer, chegaram num estágio, segundo o que ele viu, que bastava alguns segundos puxando energia, um domínio de energia provavelmente fora de série, e era suficiente. O corpo dele podia ficar hibernando, que ele não precisava mais se alimentar. O que para nós, obviamente, é uma informação muito drástica, complicada de se entender. Aí então ela disse: você quer falar sobre alimento? Então o bebê, outra consciência, entrou em cena novamente. Ele abaixou e pegou um punhado de barro avermelhado entre as raízes da grama. O que você quer? Arroz? É o meu favorito. Eu olhava, fascinado. Decidi entrar no jogo. Não, rainha de prata. Bebê embranqueceu. Rainha de prata? Que tipo de... De repente, a mulher entrou e disse: Me dá aqui que eu faço. A mulher tirou a terra da mão de bebê, moldou-a em sua mão direita e olhou para ela fixamente. Tinha um punhado de terra na mão que ela pegou, começou a olhar fixamente para esse punhado de terra. A terra começou a borbulhar e ferver. Foi mudando de cor e se transformou em uma pequena espiga madura de milho branco. Ela me deu a espiga e a peguei. Estava quente. Cuidadosamente coloquei-a na boca e dei uma mordida. Era rainha de prata, o milho mais doce que já comi até hoje, como se tivesse sido colhido naquele instante. Tinha até manteiga derretida, não, óleo, pingando da espiga. Eu olhava para a mulher enquanto mastigava avidamente. Ela sorriu. Se ela continuasse deixando passar suas percepções, eu acabaria tendo a sua identidade, querendo ou não, e ela não teria mais segredos. Entreguei-lhe o milho e ela o abocanhou. Nós dois o mastigamos e saboreamos. Então aqui a gente entra nos processos muito complicados para a gente entender se é possível um dia se tornar realidade ou não. Ter um domínio de energia, um domínio de matéria a tal ponto de você pegar um punhado de barro e materializar num alimento. No caso, o milho que ele queria, do jeito que ele queria, parecendo que tinha óleo pingado, ainda quente. Então, um nível de domínio dessa forma realmente é para fazer uma série, dezenas de questionamentos e indagações se realmente isso for algo possível fisicamente de se fazer. Então, ele diz: tudo bem, você me convenceu. E quanto à ausência de estradas, de transportes? Suponhamos que quiséssemos ir ao Japão. Não é uma distância que se possa ser percorrida a pé. Bebê sorriu. Ora, a gente puxa um pulo. Em versão resumida, é claro. Mas por que o Japão? E ele coloca:
Vi uns modelos estranhos de plantações lá quando a gente veio para cá. E a mulher sorriu, dizendo: é lindo, né? Primeira parada, Japão. Bebê então virou-se para a mulher na floresta e a mulher o seguiu. Voltaremos em 1 minuto. De repente, eles voltaram. Tudo pronto. Ele se virou e lá estavam bebê e a mulher de pé ao meu lado. Eles pareciam diferentes, mais leves. E eles disseram: tivemos que largar os corpos. E ele então ficou assim. De repente ele se lembrou que o bebê era muito brincalhão. E ele disse: nada de truques, hein, bebê? E o bebê então disse: pode deixar. Ela está comandando a identidade. Nós dois só brincamos de faça o que o mestre mandar atrás dela. De repente, houve um clique, uma mudança dimensional, e estávamos flutuando sobre uma paisagem com elevações e depressões suaves, a uns 3.000 metros de altitude. Bem abaixo de nós estava um pé de lótus, e as pétalas mais externas se espalhavam em todas as direções em cores magníficas, com uns 8 ou 9 quilômetros de extensão. Além delas, havia muito verde em tons decrescentes, desde o verde claro de uma folha nova ao mais escuro da floresta tropical. A mulher de repente disse: esse é um dos mais bonitos. E ele disse: quem fez isso? E responderam: um grupo que queria que essa área desse uma percepção da beleza que surgiu aqui. Ela já existia quando vim para cá. Agora todos tomam conta dela. Foi então que tive uma percepção bem clara. O resto do mundo da Terra, tudo é parecido com isso? Seu equilíbrio ecológico natural foi restaurado, responderam. E hoje ela está como era antes dos homens a destruírem. Está tudo como antes, as árvores, as plantas, os animais, tudo. Com alguns melhoramentos, o bebê completou. Mas nem tudo está disposto em jardins enormes como esse. Só uma pequena parte, disse ela. O resto são florestas, bosques, pastos e pradarias. Mesmo as áreas desérticas foram restauradas. Vamos supor que quiséssemos passear lá embaixo, quero dizer, em um corpo físico. Como poderíamos fazer isso? E a mulher disse: tenho certeza que há um número imenso de corpos sob essas lindas cerejeiras de flor. E Robert insistiu: cada um de nós poderia pegar um corpo? Claro que sim! O Robert disse: eu tinha que saber alguma coisa. Digamos que eles estivessem todos ocupados. E o bebê lá, o amigo que não conseguiu ficar de fora, disse: nós faríamos novos corpos. Não demora muito. Você quer descer? E ele disse: não, não, ainda não. Mas e os corpos que vocês deixaram debaixo dos carvalhos? Qualquer um pode ocupá-los se quiser? E o bebê disse: claro, por que não? Por que não? Isso precisava de uns rápidos, isso o Robert pensando, precisava de uns rápidos ajustes. Então, ele começou a tentar entender o que eles estavam querendo dizer, né? E ele viu que certas percepções não estavam prontas. Então, assim, eu não vou continuar porque o relato ainda prossegue ainda mais, mas só para entender o que foi dito, né? Que além da Terra ter perdido construções, tudo mais, ter voltado para um estado mais natural, é certo ponto chocante pensar que a pouca humanidade supostamente restante tem corpos à disposição. Porque o que a gente percebe hoje é que, né, pela experiência fora do corpo, a gente consegue até fazer lá o chamado fenômeno da incorporação ou semipossessão benigna. Isso é um fenômeno real, comum. Mas será que essas consciências tinham um corpo físico e ficavam fazendo isso? Ou elas realmente não tinham, de certa forma, um cordão de prata e conseguiam mudar para o corpo que elas quisessem e não tinham um corpo fixo? Será que esses seres não tinham mais um corpo primordial? Eles ficavam indo para o corpo, qualquer corpo que eles queriam? Então, a humanidade vagava fora do corpo boa parte do tempo e de vez em quando dava vontade, ela
descia, em qualquer lugar tinha um corpus ali, rodeado de energia densificada, que protegia dos animais. Eles tiravam essa energia, entravam no corpo, usavam por o tempo que queriam, um breve momento, deixavam o corpo e ficava o tempo todo lúcido fora do corpo. E se não tem um corpo? A gente cria, o que ele fala, a gente cria um corpo, não demora muito, quer dizer, além de materializar comida, além de não precisarem comer, que já é um processo também bem complexo, tem alguns serenões, alguns seres super evoluídos que eu já falei aqui no canal, que renascem atualmente. Alguns dizem até que não precisam mais comer, mas é um ser extremamente evoluído. Deve mexer com energia num nível que a gente desconhece absurdamente, né? Então, esses seres humanos já chegaram a esse ponto de não precisar também mais comer e poder materializar o alimento que ele quiser. Não é extrafísico, não é fora do materializar fora do corpo, beleza. Eu, você, qualquer um, show de bola. Agora fazer isso de uma forma que ela não, que você não precisa mais, sabe? Fazer a materialização física é uma coisa assim inacreditável, fora de série, uma coisa espantosa de pensar que a humanidade como um todo chegou nesse nível. Materializar corpos físicos novos que eles podem usar, quer dizer, e materializar alimento, quer dizer, não alimentar, enfim. A experiência, o relato, ele continua. É um capítulo bem longo. Se eu fosse ler, eu volto a dizer, a gente ia sair daqui meia-noite. E o Robert coloca, inclusive, que ele consegue entender, ele consegue se acoplar com animais, até corpos de animais. Ver como é que age no mundo das bactérias, dos insetos, de peixe. Mas um nível profundo, não é uma coisa assim sutil, superficial, não. Coisa assim de alto nível. Então, esse foi o início ali da experiência. Volto a dizer, quem quiser continuar, baixa esse livro, acha fácil na internet. Para baixar, acho que não é. Acho que os primeiros links são sérios ali no Google. Mas olha que coisa, né? É difícil pensar que será que a humanidade vai chegar nesse ponto de fazer tudo isso fisicamente? E o que é principal, viver boa parte da sua vida fora do corpo com lucidez? Então, fazendo do corpo um mero acessório. Veja, a vida humana, se essa linha do tempo conseguir ser autêntica, chegar nesse nível, nós não somos mais nosso corpo. Isso aqui não é o principal. Isso aqui é um acessório que se usa de vez em quando. Fora disso, é só fora do corpo, é só. Eles falam que eles visitam outros planetas, que eles têm uma vida plena extracorpórea e vindo para o corpo sempre que dá vontade ou para fazer alguma tarefa, para não. Muito de vez em quando, como eles mesmos colocam. Bom, já falei demais, já li demais, né? Eu quero ouvir o que vocês têm a perguntar. Não sei, estamos aí com quase passamos de 1h40, não sei se dá para ficar muito mais tempo, né, gente? Então daqui a pouco o pessoal vai me expulsar daqui, tá certo? Então vou abrir aqui de ver que vocês colocaram no chat aqui. Josi, boa noite atrasada, acho que você já foi antes, né? O que mais aqui? Desarranjando o Brega coloca, abaixo de 40 já começa a flutuar e já apareço em cima de montanhas, lagos e casas na Europa e converso às vezes com as pessoas de lá na língua de lá, sem o risco de morrer, sem o risco de morte. Não, sim, o risco de morte é alto, por isso exige um conhecimento prático médico dessa parte. E pode fazer mais de uma hipo por mês. Desarranjado, não estou entendendo o que você está falando. Pode lesar as artérias com derrame. Bom, eu não sei se você está falando se é físico, se é extrafísico. Agora, experiência fora do corpo não tem risco de morte, tá? Porque, como eu sempre digo e repito nesse canal, todo mundo sai do corpo ao dormir. Se corrêssemos risco de vida, muita gente, ou a grande maioria de nós, morreria dormindo. Mas não acontece bem isso. Fora do corpo, existem riscos. Não pode dizer que é impossível alguém morrer numa experiência fora do corpo. Impossível é uma palavra muito, como a gente viu nesse relato aqui, muito difícil de se dizer. Mas é muito improvável de se acontecer, tá certo? Ângela coloca, nas experiências fora do corpo, existe tempo? Vi um relato seu falando que o Valdo saiu do corpo à noite e chegou na China, que era de manhã. Então, Ângela, depende de onde você esteja. Se você sai do corpo e continua na dimensão física, na dimensão humana, aí você pode ver aquele tempo que você está ali. Aí realmente existe.
Então eu posso sair do corpo e, como no relato que eu li, você pode ir para o Japão, fora do corpo, normal. Como um clique que eles fizeram ali. Mudou, apareceu naquele lugar. Como você pode ir para outras dimensões que o tempo flui de uma forma diferenciada. Em alguns lugares o tempo parece passar mais rápido, outros parece passar mais devagar. Tem pessoas que sentiram que passaram assim 5 minutos fora do corpo. Ela volta, passaram-se 2 horas. Tem experiência que a pessoa acha que ela ficou anos fora do corpo e foi alguns minutos. Então o tempo em outras dimensões que, além dessa dimensão humana, são muito mais relativos do que o Einstein pôde deduzir e imaginar. Muito mais. Agora, se você está na dimensão física, realmente você está lidando com ela. Por isso que você sai do corpo. No Brasil, tem que estar à noite, se você deitou à noite. Você está num lugar iluminado, opa, é um lugar físico, então não é o Brasil. Que país que é? Aí você tem que descobrir, tá certo? Maria Madalena colocou boa noite, até amanhã, Maria Madalena. Irene colocou. Janaína coloca, já ouvi alguma coisa sobre seres muito evoluídos vivendo no Tibete. Sim, Janaína, entra aqui no canal, no nosso canal aqui, dá uma olhada nos seres, encontro com seres mais evoluídos. Desculpe. E eu falo que, inclusive, tem alguns relatos de experiências fora do corpo com esses seres super evoluídos que são anônimos, que vivem aqui junto com a gente, que estão ajudando aí a Terra demais. Muitas pessoas fora do corpo encontram esses seres super evoluídos. O próprio Robert Morrow foi um que encontrou esse serenão que a gente chama, o ser super sereno. É um outro nível de realidade. E eles não se apresentam porque muitas pessoas ficariam melancólicas de verem, nossa, eu estou tão longe desse nível. É um dos casos do porquê que eles são anônimos. E a pessoa, em vez de se motivar, fala, não, eu vou evoluir até nesse nível. Não, ela fica deprimida. Putz, eu sou muito diferente. Eu sou muito medíocre em relação a eles. Então, eles são extremamente evoluídos, estão mais perto de parar de renascer. E isso no Tibete tem ser super evoluído no Tibete? Tem. Mas tem na Argentina, tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem na África. Tem muitos lugares do mundo, esses serenões estão espalhados pelo mundo todo, tá? Na China tem muito relato de gente fera também, mas sempre anônimos, tá? Então dá uma olhada aqui, acho que pode interessar. Então, gente, até passando quase 2 horas, eu vou encerrar. Até tem poucas perguntas, acho que eu li demais, o pessoal até dormiu aí pelo visto. Rogério, encontrei o original em inglês, não achei em português. Tem sim, Rogério. Coloca Robert Mon, Viagem Além do Universo. Vou colocar de novo a capa aqui, tá? Inclusive nessa capa aqui que eu achei, tá? Viagens Além do Universo, PDF. Coloca no Google o que você acha. Eu tentei ver se tinha alguma no Amazon para divulgar aqui para alguém comprar se quisesse, mas lá não tem. Talvez em loja de sebo você encontre. Primeira vez que eu li esse livro não foi em PDF, foi livro físico. E para mim foi uma leitura difícil em alguns pontos, porque ele tem uns termos, umas formas que ele coloca que não são muito comuns, mas depois você pega o jeito, fluiu bem legal, tá? Muito bom. E o Anderson coloca, ou seja, em menos de 1000 anos, uma evolução absurda. Tomara. Pois é, realmente tomara. Mas é uma possibilidade, não é uma questão necessariamente inevitável. Pode ser que seja melhor do que isso, pode ser que seja menos, pode ser que seja pior, enfim. Nós estamos aqui trabalhando e fazendo o possível para que a nossa evolução, a evolução do nosso mundo seja cada vez melhor. Já não me estendi demais, eu agradeço a todos que participaram, sejam todos aí sempre muito bem-vindos. Amanhã temos aí a última live dessa semana, dentro dessa mini maratona de relatos de experiências fora do corpo. Tá? Essa semana que vem volta tudo normal, os mesmos vídeos, a live de terça sobre experiência de quase morte, mas o intuito aqui é dar uma espairada, abrir um pouco os horizontes para ver que sim, pessoas saem do corpo de forma igual ou até superior à EQM pela própria vontade, sem necessariamente ter que passar por algum acidente grave ou algo nesse sentido, certo? Então, gente, eu agradeço a todos pela presença, deixo aqui o meu forte abraço a todos que participaram. Os comentários, né, quando ficarem demais, entendo que vai ficar difícil de ler tudo, mas é isso. Então, eu fico por aqui, um forte abraço a todos, as melhores energias para vocês e
Até a próxima, gente. Valeu!